Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou continuar aquela listinha dos 10 animes que mais marcaram a minha vida, aqueles que eu mais gostei. Lembrando que eu estou usando uma sequência cronológica e na primeira lista, né, na outra que eu postei, eu falava de animes que tinham um pouco mais de ação. Só ali Berserk, o último que eu comentei, ele já tinha uma coisa um pouco mais pesada, uma coisa mais densa, voltada para um público adulto. E agora eu vou continuar essa listinha então. Vou falar mais 5 animes e todos eles são um pouquinho mais voltados para o público adulto. Bom, vamos lá. Ali na época de Berserk também, que foi um anime que eu comprei, né, nos eventos, como eu falei para vocês, e eu descobri Evangelho. Então, de novo, né, qual que era o contexto, qual que era o cenário? Já tinha uma galera que gostava muito de anime, já era uma coisa tradicional, as pessoas baixarem no Brasil, tinha muito fansub, essa cultura de fãs fazendo as legendas, né? Por isso fansubs. E eles disponibilizavam muitas vezes de graça mesmo na internet e a galera corria atrás disso. E existiam algumas empresas, algumas lojas, muitas vezes menores, que colocavam tudo isso num DVD para a galera conseguir ver no aparelho, porque, lembrando, né, 2016, 2007, nem todo mundo estava fazendo isso, até hoje tem gente que tem dificuldade, então era outro cenário, mas essa cultura era forte, a galera do anime e do mangá se conhecia e trocava figurinha. E eu lembro que eu procurava, eu estava começando a usar a internet, procurava as coisas e eu via Evangelho, Evangelho. Quando eu ia procurar algum anime interessante, anime que as pessoas consideravam muito bom. E aqui no Brasil o pessoal falava muito Evangelho, Evangelho, Evangelho. Fui lá e procurei. Neo Genesis Evangelho. Alguns dizem Evangelho. Esse anime ele tem 24 episódios originalmente. Vocês vão ver que tem uma série de versões, daqui a pouco eu falo disso. Mas no original a gente acompanha o Shinji, o Ikari Shinji. Ele é um personagem na dele, ele é bem quieto, ele é um personagem bem introspectivo, ele não tem muita confiança, talvez ele seja um personagem até ou que de fato seja depressivo ou que esteja à beira da depressão. Já não sei fazer essa análise. Mas o Shinji é uma pessoa que quer a aprovação do pai dele. E o pai dele trabalha numa grande empresa em Tóquio 3 e ele chama o Shinji, o anime se passa um pouco no futuro, né? Não lembro quanto tempo, chama o Shinji para fazer um teste. Porque nesse cenário, nesse universo, essa é Tóquio 3, porque as outras foram destruídas por seres gigantescos alienígenas que surgem e simplesmente começaram a atacar a Terra. O interessante é que eles não têm formas tradicionais, não é um tokusatsu, aqueles monstrões esquisitos, bem humanoides, lutando com fantasia, né? Aquele tokusatsu japonês bem tradicionalzão. Não, são, por exemplo, um deles parece um diamante que dispara um laser pelo centro. Aí você tem outro que vai parecer um arco. Então tem coisas bem diferentes nesse sentido, nesses alienígenas que eles chamam de angels, os anjos. E ele vira um piloto de um EVA, que são robôs grandes, esses robôs gigantescos, que são usados como força militar para confrontar esses seres. O anime começa assim. Então é um anime de ação, de mechas, né, de robôs, um pouquinho de drama, um pouquinho de romance. Aí começa a segunda parte do anime ali, a partir do episódio 14, 15. Muda bastante coisa. Começa a mudar muita coisa. Começa a virar um anime muito mais profundo, questiona a natureza da humanidade, tem uma relação bíblica, fala do fim do mundo. E o final dele é bem denso, é difícil de entender, de verdade. Eu lembro que na época do Orkut eu lia mestrados falando sobre esse anime. Então era uma coisa assim bem densa. E depois ele ganhou outras versões. Ele tem uma versão em mangá, que eu não lembro o nome agora, mas que coloca numa situação que é mais colegial, que é um outro universo, que é, digamos que é um spin-off de uma cena no final do anime original. Tem 2 filmes que refazem o final, porque também foi uma coisa que a galera ficou meio sem entender, foi muito confuso, então fizeram de uma maneira mais literal, mais narrativa mesmo. É o The End of Evangelion e esqueci o nome do outro agora. E depois eles começam a fazer um mangá, que se encerrou não faz muito tempo, pelo que eu sei também. Não sei se a história é totalmente igual, não vi o mangá, o anime surgiu primeiro, até onde eu sei, pelo menos. E depois surge o anime, que é dividido em filmes, Rebuild of Evangelion, que serão 4 filmes, até agora a gente tem 3. O outro, a piada é a mesma do próximo livro de Game of Thrones. O cara tá prometendo há tantos anos, né, o Martin lá, com o 6º livro de Game of Thrones e nada. O 4º filme de Evangelho é a mesma coisa, está sendo prometido e nada. Mais uma vez foi adiado, agora por conta da pandemia, né? Faz sentido. De toda maneira, aconselho, ele, como eu falei, é mais denso, é para um público mais adulto, tem na Netflix, ok? Próximo anime que eu vou falar dessa linha também é do período parecido, que é Death Note.
muitos de vocês com certeza já conhecem. Ele foi um dos primeiros animes de fato seinen que eu vi, né? Nessa pegada adulta mesmo, aquele jogo e rato, uma pessoa tentando descobrir quem que é o serial killer, né, que existe, um serial killer que se considera Deus, tentando enganar um investigador. Então essa é mais ou menos a história, até que a gente tem Death Note, né, com o Kira, esse adolescente, esse cara que é um gênio, que descobre um caderno que pertence a um Shinigami, um deus da morte. E ele consegue levar a vida das pessoas, se ele souber o rosto da pessoa e se ele vê também o nome completo dessa pessoa. E ele começa a usar disso para tornar o mundo local mais justo. Também tem essa coisa extremista tal, né? E a gente tem um investigador que é um gênio, que é um cara assim absurdamente inteligente, tentando descobrir quem ele é. E logo que ele entra, ele dá uma baita cartada, assim, ele já descobre a região onde está agindo esse cara, o Kira, né, no começo. E aí o anime só cresce. Tem na Netflix, para quem não viu, acho que de tudo assim que depois veio para o mundo ocidental também, que estourou com força, Death Note ainda acho que é a maior referência que existe em termos de anime, que é muito bem aceito em qualquer país. É uma história que parece muito americana, é mais detetivesca, é uma coisa bem cinematográfica, tem essa coisa mais policial que muita gente gosta. Tem mais um que eu vou comentar aqui depois que se assemelha um pouco a Death Note no sentido de também conseguir explodir no mundo ocidental. O próximo que eu vou falar então é Samurai Champloo. Samurai Champloo já veio no momento onde eu estava baixando os animes então. Como eu falei para vocês, eu descobri, né, como é que funcionava, comecei a caçar na internet, conversar com outras pessoas, encontrei Samurai Champloo e baixei. Samurai Champloo é uma história de 26 episódios, de um diretor, esqueci o nome, depois eu posso colocar aqui, que também é responsável por Cowboy Bebop e por um anime que se passava no Brasil, com duas meninas na favela, não vou lembrar o nome agora, e o mesmo estúdio de Ergo Proxy, um anime que é muito mais relacionado a uma coisa de filosofia, de trazer referências do latim mesmo, de questionamentos bem de vida, de origem, da nossa essência, enfim. E Samurai Champloo e Cowboy Bebop tem uma mistura bem interessante entre uma cultura que vai estar expressa através da música, principalmente, e um contexto, um subgênero visual de narrativa, de trama. Então, por exemplo, no caso de Cowboy Bebop, a gente tem aquele Space Opera, né? Aquela coisa meio Star Wars, meio Guardiões da Galáxia, naves, uma galera que é meio bandida, assim, aquela coisa mais de ação, mais de aventura, com jazz e blues. Então, já é uma coisa bem diferente. E no Samurai Champloo a gente tem o Japão feudal, aquela coisa dos ronins, os samurais que existem, eles já são mais independentes, tal, não é uma coisa tão bem vista, com a cultura hip hop norte-americana. Então tem grafite, vai citar drogas também em alguns momentos, tem a própria cultura do rap. É muito bom. Eu sou apaixonado por esse anime, de tempos em tempos eu revejo. Eu acho de fato assim uma obra de arte, Samurai Champloo. A gente tem alguns momentos na trama onde um dos personagens ele fica desacordado e ele começa a ter alguns sonhos e pensar algumas coisas. E todo o estilo da animação parece um desenho feito de carvão, bem expressivo, bem solto. Eu lembrei das aulas de artes que eu tinha na faculdade. E, cara, funciona. É uma historinha redonda, 26 episódios. Não tem continuação, não vai ter. 26 episódios, senta, assiste. Trama diferente, o final quebra um pouco as expectativas que você espera. Personagens extremamente cativantes, enfim, vale a pena. E os dois últimos que eu vou falar são um pouco mais recentes, mas assim, recentes naquela também, né? Um deles é o grande sucesso aí, o anime que eu acho que tem um monte de gente assistindo, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin. Attack on Titan estreou em 2012, aí 3 anos depois, 2015 eu acho, ganhou a segunda temporada. O ano retrasado, acho que começou a sair a terceira temporada, e o ano passado concluiu a terceira temporada, e pro final desse ano está prometido a quarta temporada e o fim da história, porque vai acompanhar o final do mangá. Uma história cheia de reviravoltas, que eu menos vou falar da trama, porque realmente tem plot atrás de plot, tem muita reviravolta na história, é muito bom, vale a pena ser visto, brinca um pouco com a ideia de zumbis. O Max do canal Entre Planos fala uma coisa bem interessante sobre isso no YouTube, procurem lá. Mas, basicamente, pessoas sitiadas, titãs, atacando, né, um mundo que parece medieval, atrás de uma muralha, e as pessoas não têm o que fazer. Isso é o que dá para ser revelado. E o último, Parasite, também tem na Netflix, tem uma pegada um pouco mais Death Note, por assim dizer. E Parasite vai falar sobre um momento onde um vírus alienígena cai na Terra e começa a se alimentar de pessoas de uma maneira grotesca e até conseguindo dialogar com as pessoas. Isso muda a sociedade e coloca a gente na reflexão: peraí, a gente faz a mesma coisa com outros animais, com outros seres vivos,
A gente é um vírus na Terra. E aí? Então, fica a dica Parasite na Netflix. Pessoal, é isso, já estou me estendendo muito. Até mais.